Capítulo 2. O propósito de Deus na vida da mulher criada à sua imagem. Deus criou a mulher para a paz. Como seres criados à imagem do Senhor, fomos feitas para produzir, atribuir valor a nossos domínios e multiplicar, crescendo e expandindo em todas as áreas da vida. Deus capacitou o homem e a mulher para a produtividade e, desde os primórdios, o Senhor criou a terra para o ser humano e estabeleceu que ele teria domínio sobre o que estaria ao seu redor. Disse também que queria que fôssemos produtivos, quando ordenou: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ele estava dizendo, além do sentido literal: eu quero que você multiplique seus dons e talentos e o seu intelecto. Desejo que você cresça em seus relacionamentos, em suas atitudes. Quero que você vá além, que não permaneça do mesmo jeito. Com isso, Deus estabeleceu para nós um curso de crescimento e de progresso, e não de regressão. Os propósitos de Deus para a nossa vida são inegociáveis. Permita-se estar no centro da vontade dele para a concretização dos planos que ele deseja realizar por seu intermédio. São planos de paz, de fazê-la prosperar, de crescimento e progresso. Nosso Deus não é Deus de regressão, mas Deus de progressão. A multiplicação para a qual Deus nos criou não se refere apenas a ter filhos. O Senhor quer que multipliquemos em todas as áreas. Ele nos capacitou para isso e nos deu a responsabilidade, a capacidade e a autoridade necessárias para realizarmos seu intuito. Deus não espera que você faça ou seja nada que Ele não a tenha capacitado para ser ou fazer. O Espírito Santo é suficiente para modificar a sua vida, a fim de conduzi-la ao nível seguinte e mais elevado de liberdade. Quero desafiá-la por 1 minuto a crescer constantemente e, para isso, gostaria de falar sobre Jezabel. A Bíblia nos conta que ela era uma mulher importante, filha de um rei e esposa de outro rei, mas que não tinha uma postura correta ao governar a sua propriedade. Ela era filha do rei de Sidom, nação localizada a noroeste de Israel. Seu pai não era apenas o rei, mas também um alto sacerdote de Baal. Jezabel tinha uma intensa devoção a Baal, e isso resultou em grande endurecimento de seu coração e de sua consciência. Se você adora qualquer coisa além do Deus vivo, uma imagem de escultura, a sua posição profissional, o seu status social, seus bens materiais, sua casa, seus móveis, seu carro, o prestígio no meio que frequenta, qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, na verdade, está adorando um ídolo. É como se você prestasse adoração a Baal. E sabe o que isso provoca? Cauterização da mente. Quando sua consciência está cauterizada, você faz coisas que jamais imaginaria. Jezabel possuía dons tremendos. Tinha, por exemplo, forte convicção espiritual, infelizmente direcionada a um falso Deus. Também era decidida. Tinha propósitos e era dedicada à sua causa. Fazendo um paralelo, eu gostaria de lhe perguntar: quanto você é dedicada aos propósitos que o Deus verdadeiro lhe deu? Quanto você é dedicada à edificação do seu lar? Perceba que Jezabel não errou por seguir os propósitos em que acreditava, mas por ter escolhido os propósitos errados. Sua consciência estava cauterizada e, por isso, sua vida ficou cheia de paganismo, rebelião, assassinato, adultério e imoralidade.
E quanto a você? Se você não tem agido em seu lar de acordo com os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida, é porque sua consciência está cauterizada. Sua afeição está em outro lugar. Falta a convicção do Espírito Santo. A forma como você utiliza sua energia, seus dons e talentos, pode literalmente conduzir seus filhos à imoralidade. E você talvez nem perceba isso. Quando a sua consciência cauteriza e você perde a sensibilidade de ouvir o que Deus está lhe falando, você sai da posição que o Senhor estabeleceu para você. Temos de ser muito cuidadosos com o espírito de Jezabel, isto é, essa forma de proceder a partir de uma consciência cauterizada e surda aos desígnios do Deus verdadeiro. O espírito de Jezabel valorizava tradições familiares que estão em desacordo com os valores da palavra. Talvez você tenha crescido em uma família que caminhava distante dos ideais do Evangelho, com uma visão de mundo diferente da de Cristo, pagã. Talvez você acredite que sucesso é sinônimo de dinheiro, graus universitários, prestígio, segurança e outros fatores que não necessariamente são bíblicos. Se isso ocorre quando sua filha de 17 anos disser que não quer ir para a faculdade no ano seguinte, mas deseja estudar teologia, qual será a sua reação? E se ela disser, quero me inscrever em algum tipo de trabalho missionário, não tenho certeza do que quero fazer ou estou com vontade de experimentar isso? Por um lado, você pode pensar que isso seria maravilhoso, mas por outro pode pensar que a ideia dela é absurda. Afinal, se ela não se formar e arranjar um emprego logo, seria sinônimo de fracasso. Será? Se entre os seus propósitos de vida, o cumprimento de desejos pessoais estiver acima do que Deus a chamou para fazer, você não só estará adorando Baal, como dirigirá seus filhos e aqueles que estiverem em sua esfera de influência a também adorá-lo. Nós somos as donas de nossa propriedade, de nosso lar. Jezabel foi uma injusta dona de sua propriedade, e isso foi passado para 4 gerações, com imoralidade, sensualidade, idolatria e rebelião. Propósitos equivocados. O radicalismo feminista tem desvalorizado nosso lar, nossa propriedade, nossa vida e tem levantado a bandeira de valores diferentes do que são próprios para nós, mulheres criadas à imagem de Deus que desejam ser edificadoras do lar. Além disso, somos constantemente bombardeadas por valores fundamentais para a vida corporativa, mas que desvalorizam o lugar que Deus estabeleceu para nós. Há algum tempo, comecei a usar um creme hormonal natural para a pele. É interessante que a pele permite que o creme seja absorvido e entre na corrente sanguínea, equilibrando os níveis hormonais. Tudo isso apenas por aplicação sobre a pele. Consigo traçar um paralelo entre a ação desse tipo de creme e o que as atitudes radicais feministas têm provocado. Os valores deste movimento são como aplicações na pele, que acabam penetrando sutilmente em nosso sistema, vencendo nossas defesas e se arraigando em nossa consciência, em nossos valores, em nossa tomada de decisões, na forma como governamos, na falta de submissão em nossa vida. Assim, influenciadas por algo externo ao Evangelho, acabamos buscando por ser produtivas nos lugares errados. Isso tem prejudicado não apenas o nosso papel como mulheres que devem cumprir os propósitos de Deus, mas tem também influenciado a própria geração, que acaba assimilando tais valores por nosso intermédio. Qual situação é pior, afinal?
A da agressiva Jezabel, que seguia um falso Deus e desperdiçou seus dons e talentos como uma governante injusta, ou das mulheres que acabam sendo complacentes, não reconhecendo os valores divinos e por isso deixam de governar, submeter-se e produzir? E você, será que se identifica com essa situação? Ao fazer sua reflexão, pense sobre o que você deveria fazer para se organizar, a fim de cumprir os propósitos de Deus. No seu lar, se você quer edificá-lo, deve governar e subjugar seus animais de estimação, seu computador, a internet, as redes sociais, tudo. Será que você trata seu gato melhor que o seu marido? E o computador, quanto tempo você passa nele? Quem recebe mais a sua atenção, os filhos ou as redes sociais? Se você prioriza o que Deus não quer que seja prioridade em sua vida, está negligenciando a necessidade de subjugar o que está sob seu domínio, pondo em ordem o ambiente ao seu redor. Isso deve se aplicar às suas posições, finanças e atitudes, aos seus bens e relacionamentos familiares, a tudo o que faz parte da vida do seu lar. Você nunca será uma mulher sábia que edifica o seu lar até entender a autoridade que Deus lhe deu para governar, subjugar e produzir. Autoridade baseada no fato de você ter sido criada à imagem do Senhor. Esse é o propósito amplo dele para a mulher sábia que edifica o lar. A humanidade caiu, isso é um fato, mas Deus nos redimiu e nos trouxe a sua amizade. É por meio dessa redenção que vem o exercício prático de todas as capacidades que Deus originalmente nos deu e que nos foram roubadas. Todas teremos de comparecer diante do trono de Cristo, e Ele recompensará cada uma pelo que fizemos, de forma boa ou ruim. Isso significa que você encontrará um justo juiz que condena o mal e recompensa o bem. Diante disso, preciso perguntar: no dia em que você estiver frente a frente com Ele, o que responderá quando Ele lhe perguntar como você cumpriu o propósito de administrar o seu lar? Vamos orar. Único Deus da minha vida, em Ti confio e a Ti entrego-me totalmente. Desejo devotar-te meus dons e talentos, a fim de cumprir os Teus propósitos em minha vida. A Ti rendo graças por tudo que tens feito por mim. Agradeço por minha vida, minha casa, meu trabalho, minha família, meus amigos, tudo aquilo, enfim, que pões em minha vida de forma muito especial. Ajuda-me a cumprir Teus propósitos sem perder o foco do que realmente importa. Em nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém.